Só no ano passado, Felipe, foram mais de 700 mil intervenções, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E as mulheres jovens são as que mais procuram os médicos. Novo visual de Juliana foi um presente de aniversário pelos 18 anos. Os seios ficaram maiores graças a um implante de silicone. O desejo da filha foi acompanhado de perto pela mãe. Dona Lucilene pesquisou se a idade seria problema e informou-se sobre o procedimento e sobre os médicos. Fez todos os exames necessários e aí a gente viu que não tinha problema nenhum. Então vamos lá, presente de aniversário de 18 anos. Juliana não gostava do busto pequeno. Para ela, um incômodo. Eu colocava roupa, a roupa ficava folgada, daí tinha que botar sutiã com enchimento, botar... não, era muito ruim. Agora a jovem fez as pazes com o espelho. E para quem deseja retocar o visual, Dona Lucilene aconselha. A pessoa tem que se informar, né? Procurar um cirurgião, que ela tenha já alguma referência, que isso é muito importante, e eu acho que vale a pena, com certeza. Em Alagoas, Michele, foram realizadas pelo menos 800 cirurgias desse tipo somente no ano passado. E para 2007 o número deve ser 20% maior. É a estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sobre o assunto a gente conversa agora com o cirurgião plástico André Mendonça para tirar dúvidas aí sobre essas cirurgias. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Existe uma idade mínima exigida para fazer a cirurgia plástica? Isso vai depender do tipo de cirurgia proposta para cada paciente. Então, cada cirurgia vai ter alguns limites e algumas indicações específicas. Por exemplo, essa do seio, perdão, Felipe, essa do seio, que ela colocou a prótese de silicone, seria a partir de que idade? Isso você vai ter que fazer uma avaliação se a paciente já teve seus ciclos menstruais normais, se está tudo regular, se está com completo desenvolvimento mamário. E se ela chega a um certo ponto que ela não está mais desenvolvendo a mama, ela pode sim realizar o procedimento cirúrgico com 16, 17 anos sem nenhum problema. Isso vai depender do tipo de avaliação que é feito por cada paciente de forma individual. Então isso significa que não é qualquer pessoa pode fazer a cirurgia plástica? Não. Ou tem restrições? Não, tem restrições importantes. É importante que faça uma avaliação, que você discuta as expectativas que esse paciente está tendo da cirurgia, principalmente num paciente mais jovem, como adolescente, para que nós possamos discutir detalhes específicos, inclusive discutir complicações, intercorrência, para que o paciente vá para a cirurgia ciente do que pode vir a acontecer e dos resultados que nós podemos oferecer para ele. Muitas vezes a gente pode até contraindicar um procedimento cirúrgico. Uma das grandes modas ultimamente é a lipoaspiração. Principalmente as adolescentes estão loucas para fazer lipoaspiração, um pouquinho na barriga, um pouquinho no culote. Pode ser feito também seguindo essas recomendações que o senhor falou? Sim, segue umas recomendações bastante específicas. No caso da lipoaspiração, existem umas normas do Conselho Federal de Medicina bem determinadas com relação à quantidade de gordura que nós devemos tirar. Ela não deve ser considerada um método de emagrecimento, então a gente tem que selecionar e esclarecer o paciente disso tudo. Agora, muitas vezes o paciente ele é atraído pelo preço. Como saber que aquela clínica obrigado, Michele. Aquela clínica, ela tem ela é correta, ela está completamente dentro dos padrões e das normas, e o profissional também está habilitado para fazer aquele procedimento. A gente deve fugir de anúncios milaborantes, isso é a primeira indicação que a gente orienta. Eu acredito que são 3 fatores importantes. Primeiro, procura saber sobre o profissional que está sendo realizando, se ele tem realmente a especialidade de cirurgia plástica, se ele foi treinado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dispõe de um cadastro de cerca de 4.000 cirurgiões plásticos do Brasil todo, onde você pode ter um livre acesso. Também saber o hospital que está sendo realizado, se é um hospital que tem capacidade para atender emergência, urgência, ou uma clínica que tem essa capacidade. E, sem dúvida nenhuma, uma avaliação muito bem feita. Essa avaliação não deve ter limite de tempo, tem que ser discutido de forma clara e ampla com o paciente. A anestesia também é muito perigoso durante a operação, né? Muita gente tem esse receio e acaba acontecendo problemas por pagar-se mais barato e não ter todo esse cuidado. Exato. Isso a gente tem que ter muito cuidado. A avaliação do anestesista é fundamental. Hoje em dia a gente faz uma avaliação prévia em todos os pacientes para que ele possa conhecer o tipo de anestesia, porque, como você bem informou, é um grande medo do paciente. Então, a anestesia hoje tem recursos muito avançados e o que traz uma segurança muito importante para a gente. Mas uma avaliação com o médico anestesista, isso é fundamental para qualquer procedimento cirúrgico, não só a cirurgia plástica, ao meu ver. Uma dúvida muito comum, a cirurgia da colocação do silicone na região do seio, ela atrapalha, compromete a amamentação? Não, essa é uma dúvida muito frequente, não compromete a amamentação porque a gente não vai comprometer essas estruturas anatômicas quando ela é realizada com determinadas técnicas específicas. Isso não vai ter nenhum problema. Essa é uma pergunta frequente e vou me adiantar também com a pergunta se pode ter o câncer de mama por conta da próstata de mama. Isso já está demonstrado que não.
Apenas o rastreamento, temos que tomar alguns cuidados específicos do câncer de mama, mas não a prótese de mama não leva à formação de câncer de mama. Muita gente tem dúvida também se é preciso trocar a prótese com o passar do tempo. Isso a gente determina que a gente tem uma avaliação constante desse paciente. Nós falamos 10 anos, mas hoje em dia as próteses estão muito bem desenvolvidas, muito bem estabelecidas e a gente não tem alguma certeza de que precisa trocar com 10 anos. Pode ser que não precise, mas a gente orienta que faça essa avaliação. Se daqui a 10 anos o paciente com uma prótese bem posicionada, sem nenhuma alteração, não precisa trocar. E a prótese ela poderia esconder algum problema, mascarar alguma doença, alguma patologia? Não. Na verdade, você pode colocar a prótese atrás do tecido mamário, atrás do músculo, e com isso você tem que informar ao mastologista, depois ao seu ginecologista, porque na hora de fazer o exame radiográfico, isso vai ter que ser determinado para que você possa ter uns cuidados especiais. Hoje em dia, a grande maioria dos médicos que trabalham com isso já tem uma experiência e já sabe com certeza diagnosticar alguma patologia que tenha mesmo com uma prótese de mama. Com os avanços da cirurgia plástica, a gente vê procedimentos não tão invasíveis, como, por exemplo, no caso da retirada de gordura localizada. A gente vê algumas novidades aí no setor. O laser tem ajudado nisso? Não, a lipoaspiração com laser ela foi muito debatida, foi muito na imprensa leiga falando sobre isso. Isso é uma coisa que teve muitas queimaduras com isso, com o uso de laser para fazer lipoaspiração. Na verdade, a lipoaspiração é um método único. Não importa se ela é lipolite, se ela é vibrolipo, se ela é lipofracionada, é um método mesmo, método criado em 1980 por um cirurgião francês, isso é fato. O que acontece, como é uma cirurgia determinada, muito determinada, que o cirurgião plástico tem capacidade para fazer isso, começou a fazer outros nomes para poder burlar um pouco essa norma do conceito. Mas, na verdade, é uma cirurgia bem determinada do ponto de vista de regulamentação para ser realizada. Os números mostram que a mulherada é ela que mais procura, mas os homens também têm procurado, tem crescido a procura pela cirurgia Cresceu plástica. significativamente. Hoje em dia a gente consegue ter mais ou menos das cirurgias plásticas estéticas em torno de 20% de homem. Isso em grandes centros. Eu acredito que em Alagoas a gente tem um pouco menor, em torno de 9 a 10%. mais que tipo de procedimento? Lipoaspiração, a cirurgia mamária masculina, que a gente faz muito em adolescentes, e a cirurgia de nariz. Agora, esses números estão crescendo realmente aqui em Alagoas. A gente apresentou uns números aí da sociedade no início da reportagem, 800 cirurgias no ano passado, um número deve aumentar 20%. A tendência é essa? A tendência é aumentar. Se compararmos com grandes centros do sul e do sudeste, ainda estamos um pouco abaixo. Mas, talvez isso explique pela própria nossa condição financeira nossa região, mas está aumentando gradativamente, sim, nos últimos anos. Então, a sugestão é procurar Conselho Regional de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade de Cirurgia Plástica ela tem um site onde o paciente pode determinar, ele quer pesquisar um cirurgião plástico do Tocantins, ele vai lá e coloca o nome, é uma forma a mais de ajudar o paciente. Existem outras formas, mas essa é uma forma que a nossa Sociedade de Cirurgia Plástica orienta. Qual é o endereço, só para a gente encerrar? cirurgiaplástica.org.br www.cirurgiaplástica.org.br. Então, André, muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Obrigado. A seguir, ambulantes desocupados.